Olá pessoal do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e hoje a gente vai aprender sobre o sistema endócrino e a produção de hormônios, certo? Antes de tudo, vamos se atentar aqui a duas questões rápidas. Você tem ou você conhece alguém que tenha acne pelo rosto, né? Espinhas, aquelas manchinhas, cravos, oleosidade. E aí você já percebeu que isso tudo vai começar a aparecer aí na adolescência? Então, isso aqui está tudo isso está diretamente ligado, né, às glândulas que a gente tem no nosso corpo que produzem hormônios e outras secreções e aí causam alguns efeitos, certo? Primeiro a gente vai ter, as espinhas, né, os cravos, tudo isso. E também esses hormônios, eles regulam diretamente o nosso humor. Quando eu tô triste, quando tá feliz, quando a gente tá tenso, com raiva, certo? Quando a gente tá muito ansioso, tudo isso aí é regulado pelos hormônios. Mas como é que eles são produzidos, né? Como é que isso tudo acontece? A gente vai ver agora. No nosso corpo, existem 3 tipos de glândulas. Essas glândulas, né, são aí estruturas do nosso corpo que vão estar produzindo secreções, sejam hormônios ou não, certo? Glândulas endócrinas, a gente vai dizer que elas produzem hormônios, certo? E os liberam diretamente na corrente sanguínea. Então, elas vão produzir os hormônios e liberar diretamente na corrente sanguínea, certo? Enquanto que as glândulas exócrinas, elas produzem, né, as suas secreções e elas vão estar aí liberando diretamente no interior do corpo ou na superfície do corpo. Exemplo, glândulas sebáceas, certo? Que, por exemplo, onde tem aqui as nossas espinhas e cravos, está diretamente ligado. Sudoríferas, que são as glândulas do suor. As salivares, né, que são as glândulas que vão estar produzindo as salivas, certo? Esses são 3 exemplos, mas existem muitos outros. Glândulas mistas, elas vão estar produzindo tanto hormônios como as demais secreções. Uma muito comum, o pâncreas. O pâncreas, ele vai estar aí produzindo hormônios, certo, no nosso corpo, e também vai produzir o que a gente vai chamar de secreções intestinais, certo? Que atuam diretamente na digestão de alimentos. Então, ela vai estar produzindo secreções que não são hormônios e os hormônios, certo? Aí a gente tem aqui algumas glândulas principais. A hipófise, hipotálamo, certo? A gente vai ter aqui, glândula tireoide, paratireoides, suprarrenais, o pâncreas e os ovários e testículos. Todos esses aqui são exemplos, né, de glândulas muito importantes aí no corpo humano. Quando a gente fala de sistema endócrino, né, a gente viu que são aí as glândulas que vão estar produzindo os hormônios, ok? Ele é composto aí por um grupo de glândulas, certo? Ou órgãos também, que regulam e controlam várias funções do organismo por meio da produção de hormônios. Eles produzem e secretam, dessa forma aí eles são responsáveis, né, por várias funções, por controlar várias funções no organismo humano. A gente vai dizer que, em essência, esses hormônios eles atuam como mensageiro e controlam e coordenam as atividades em todo o corpo. Ou seja, eles atuam como mensageiros, eles mandam a mensagem para que uma coisa aconteça ou pare de acontecer, certo? Então, quando a gente fala aí do sistema endócrino, a gente vai estar falando principalmente da hipófise, o hipotálamo, que estão aí ligados, certo? Eles agem juntos. A gente vai ter a glândula tireoide, glândulas paratireoides, suprarrenais nas mulheres, os óvulos, nos homens, os testículos, certo? Primeira delas, a gente vai conhecer aí o hipotálamo. Onde está localizado? Aqui, A gente consegue ver, né, o crânio ali, o cérebro. Nessa estruturazinha a gente vai ter aqui o hipotálamo, certo? Ele vai ser responsável por regular o funcionamento da hipófise, que a gente vai conhecer já já. Essa glândula, ela produz hormônios que podem inibir ou estimular secreções dos hormônios produzidos pela hipófise, certo? A gente vai chamar esses hormônios aí do hipotálamo de excitadores e inibidores. Quando acontecer aí a formação e a secreção dos inibidores, o que é que vai acontecer? Ele vai mandar um recado para a hipófise começar a produzir os seus hormônios, produzir e secretar. Quando acontecer o contrário, ele eliminar os hormônios inibidores, ele vai inibir a ação da hipófise, ou seja, ela vai parar de secretar os seus hormônios, certo? Então a gente vai dizer aí que o hipotálamo, ele está regulando aí o funcionamento da hipófise, certo? E a hipófise, o que é? A gente vai ver aqui, nessa estrutura aqui a gente consegue observar. Tem aqui o cérebro, a mesma região onde vai estar o hipotálamo.
Essa parte aqui superior é o hipotálamo. Essa parte aqui de baixo ó, é o que a gente vai estar chamando de hipófise, certo? Essa daqui é a hipófise e essa daqui é o hipotálamo, certo? Eles estão juntinhos, por isso que um regula aí a formação de hormônios do outro, ok? É uma glândula que está ligada diretamente ao hipotálamo, né? Como a gente viu ali naquela imagem, produz diversos hormônios importantes para o bom funcionamento do corpo humano, certo? Então ela produz ó, esse monte de hormônios, todos esses importantíssimos. A gente vai ter aqui ó, hormônio do crescimento chamado de GH, hormônio estimulante da glândula tireoide chamado de TSH, hormônio adrenocorticotrófico, olha que nome grande, ACTH, muito mais fácil, certo? Prolactina, PRL, hormônio foliculoestimulante, FSH, hormônio luteinizante, LH, e ocitocina, OT, por fim, hormônio antidiurético, que é o ADH. A gente tem aqui ó, uma tabela rapidinha para a gente ver basicamente em que região do corpo cada um desses hormônios vão estar atuando. O ADH ó, vai estar aí agindo diretamente nos rins, certo? Enquanto a ocitocina, ela vai estar aí agindo nas glândulas mamárias e músculos do útero. Elas vão estar aí junto com outros hormônios, facilitando a produção do leite materno, né, na época aí da gestação. FSH e LH, a gente vai estar falando de testículos e ovários, certo? Eles vão aí juntos agirem na produção dos gametas, né, sexuais lá nos ovários. TSH vai agir diretamente na tireoide, que também é uma glândula do sistema endócrino. ACTH vai agir nas glândulas suprarrenais, certo? Prolactina também nas glândulas mamárias e por fim o GH, que vai estar aí agindo diretamente nos ossos e no músculo. A gente vai conhecer agora a tireoide. Tireoide, né, está presente aqui no nosso pescoço, como mostra a imagem, né? Algumas pessoas falam, né, que ela é uma glândula em formato de borboleta, certo? Ela secreta 3 hormônios importantíssimos para o funcionamento do nosso organismo, que são eles: triiodotironina, certo? O outro, tiroxina e, por fim, calcitonina, que a gente também pode chamar de CT. Esses 2 nomes aqui são enormes. A gente vai chamar eles de T3 e T4. E juntos eles atuam aí na regulação do metabolismo, certo? Eles vão estar aí regulando se o metabolismo está lento, se o metabolismo está mais acelerado. Eles vão estar aí juntos regulando esse metabolismo. Já ouviram falar aí sobre uma pessoa que tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo? O que é que acontece? No hipo, a gente vai estar dizendo que a tireoide ela vai produzir hormônio insuficiente e vai provocar aí principalmente o ganho do peso, indisposição, certo? Na pessoa, sonolência também. Então, a pessoa que começa a ganhar peso, tem sonolência, indisposição, é um sintoma aí, ó, do hipotireoidismo, certo? O hiper, a gente vai estar dizendo que a tireoide, ela produz hormônio em excesso, ela produz muito mais do que o corpo precisa. Então, uma das características principais, essa pessoa vai começar a perder muito peso, porque ela tem, ó, hipertireoidismo, certo? Ela perde muito peso, então a gente pode observar aí essas 2 questões, né? São aí desequilíbrios da tireoide. E a gente também tem o terceiro hormônio, que é o CT. Ele atua na redução da quantidade de cálcio no organismo. Então ele vai identificar, né, se tem cálcio em excesso naquele organismo, ele vai diretamente enviar, né, aí o seu hormônio, esse hormônio vai lá mandar um sinalzinho para que esse cálcio pare de ser produzido e aí tenha um equilíbrio. Quando a gente fala do paratireoides, né, são glândulas que vão estar na parte de trás da tireoide. A gente tem aqui, ó, a tireoide. Na parte de trás a gente vai ter 4 glândulas, certo? Que são chamadas de paratireoides, ok? Na parte de trás. Que são localizadas, como eu falei, na parte de trás da tireoide e secretam o hormônio paratormônio, certo? Chamado de PTH, ok? E ele aumenta aí a quantidade de cálcio no sangue. Também atua na modelação do osso, no crescimento e também no caso de fraturas. Lembra que a gente viu, ó, nesses modos anteriores, a gente viu que a CT atua na redução da quantidade de cálcio no organismo, enquanto que o PTH vai estar agindo no aumento da quantidade. Então,
Então a gente vai ter aí a noção de que eles trabalham juntos, certo? Para manter um equilíbrio da quantidade de cálcio ideal. Então se tiver muito alto, o CT vai entrar em ação. Se tiver muito baixo, PTH entra em ação, certo? Então eles vão estar entrando juntos aí para poder manter um equilíbrio da quantidade de cálcio no sangue. Aí a gente vê que ela age diretamente, alguém caiu, quebrou o braço. PTH vai entrar em ação no processo aí, de restauração do osso que foi quebrado, ok? Agora a gente vai conhecer as glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais, a gente vai dizer que são duas glândulas que estão localizadas aí acima dos rins. Aqui a gente consegue ver, os rins. Em cima desses rins tem essa glândula aqui que parece uma camada de gordura. A gente vai chamar de glândula suprarrenal direita e suprarrenal esquerda, certo? São duas, então são suprarrenais. Produzem os hormônios cortisol, adrenalina e noradrenalina. O cortisol, ele prepara o organismo para situações de estresse ou de alerta. Então, quando o nosso corpo ele já identifica essas situações, o cortisol vai lá e prepara o nosso corpo para passar por esses processos. Ele também pode agir diretamente em processos de defesa do corpo e aí ele pode ser responsável por exemplo, processos inflamatórios. Porque processos inflamatórios do nosso corpo, são aí o corpo se defendendo de alguma coisa, normalmente um invasor, certo? E a adrenalina e noradrenalina juntas são hormônios muito importantes. Existe uma expressão, né, que fala quando fala desses dois hormônios, que é reação de luta ou fuga. A gente vai estar dizendo aí que eles são secretados em resposta a uma situação de estresse de rápida duração, conhecida como reação de luta ou fuga, certo? A gente vai dizer aqui, que a aceleração dos batimentos cardíacos vai acontecer numa situação como essa, a respiração também vai ficar acelerada, além de pensamentos ficar muito rápido e os músculos vão ficar tensos. Uma situação que isso pode acontecer, vamos considerar que você está andando na rua, tranquilinho, aí vai acontecer o quê? Um cachorro bravo se aproxima de você. Esse cachorro, quando se aproxima, quer lhe atacar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar rápido para saber o que fazer. O coração fica logo acelerado, a respiração fica ofegante, a gente corre, fica, se defende e aí o nosso pensamento fica bem acelerado. Então é justamente um sinal de que o nosso corpo aí liberou adrenalina e noradrenalina para a gente conseguir escapar daquela situação e a gente chama essa reação de luta, reação de luta ou fuga, certo? O pâncreas, ele é uma glândula importantíssima no nosso corpo, certo? Ele vai estar aí localizado por trás do estômago e ele funciona, lembra que a gente falou no começo da aula, como uma glândula mista, certo? Por quê? Porque ele vai estar produzindo aí secreções comuns e também hormônios. Ele produz uma secreção muito importante chamada de suco pancreático. Esse suco vai estar atuando diretamente lá no intestino, fazendo aí a digestão dos alimentos, certo? Ajudando nesse processo. E os hormônios que ele produz são dois principalmente, glucagon e insulina. A insulina é muito comum, muita gente conhece a insulina, não é isso? Ela é responsável por diminuir a concentração de glicose lá no sangue, certo? E ela vai permitindo, com que essa substância seja absorvida pelas células e armazenada no fígado na forma de glicogênio, certo? Então a gente vai ter aqui a insulina atuando diretamente na diminuição da concentração de glicose no sangue, certo? De açúcar. Quando a gente fala do glucagon, a gente vai estar falando aí de um hormônio que é responsável por aumentar a concentração da glicose, justamente o oposto, enquanto um diminui, o outro aumenta. E a gente vai estar dizendo que ele transforma esse glicogênio que fica lá armazenado no sangue, no fígado, perdão, ele vai, transformar novamente em glicose, certo? E aí, por esse motivo, ele vai estar aí agindo diretamente em situações de estresse junto com a adrenalina e a noradrenalina. Por quê? Quando a gente está numa situação de perigo, por exemplo, o cachorro vai me atacar, eu decidi correr. Eu vou correr, preciso de quê? Energia. Para ter energia, meu corpo vai precisar de açúcar, glicose, para poder correr. Aí o que é que vai acontecer? O glucagon vai lá no fígado, pega aquela reserva de açúcar que vai estar transformada em glicogênio e vai converter em glicose novamente, certo? Então essas aqui são as duas situações aí que vão estar acontecendo no nosso corpo.
Agora a gente vai conhecer aí um órgão do sistema genital que também atua como glândula no sistema endócrino, que é os testículos, no caso dos homens, certo? São órgãos que fazem parte aí do sistema genital masculino e são responsáveis pela produção do espermatozoide e também são responsáveis aí pela produção de hormônios. Qual hormônio principalmente? Testosterona, certo? Aí a gente vai dizer aí que ele é o hormônio sexual masculino, que é responsável principalmente pelas características sexuais secundárias masculinas, por exemplo, o engrossamento da voz, o aumento da massa muscular, crescimento de pelo pelo rosto, pelo corpo, certo? Então a testosterona aí, ela é justamente o hormônio que vai marcar as características sexuais masculinas, certo? Agora os ovários são aí as glândulas, né, do sistema feminino, certo? São os órgãos que fazem parte do sistema genital feminino, como a gente já sabe, responsáveis pela maturação e liberação dos óvulos, além da produção de hormônios como o estrogênio e a progesterona, certo? O estrogênio ele vai ser responsável pelo desenvolvimento dos órgãos genitais femininos e pelas características sexuais secundárias. Assim como nos homens, aí vai acontecer o quê? O formato mais arredondado do corpo, no caso, vai começar aí a aparecer as características, né? Quando a mulher cresce, se desenvolve, vai ter o desenvolvimento das mamas também e o crescimento de pelos também pelo corpo. Quando a gente fala de progesterona, ela vai estar ajudando aí diretamente na preparação das glândulas mamárias. Para quê? Para a produção de leite materno no período aí da amamentação, certo? Junto com outros hormônios, ele não atua aí sozinho, certo? E ele também vai estar ajudando na preparação do útero para a gravidez. Então esses são os dois hormônios femininos aí super importantes para o funcionamento do corpo, certo? Como a gente já viu, né, na aula passada, esses aqui são os ovários, a gente tem dois que estão ligados aí às tubas uterinas, que são ligados ao útero, por fim, a vagina e a vulva do corpo feminino, certo? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham aí entendido, né, esses hormônios, a importância de cada um deles, de a gente conhecer também como que o nosso corpo funciona. A aula fica por aqui e até a próxima.